Boa noite. Bom, e ao som do canto gregoriano dos monges do monastério beneditino de Santo Domingo de Silos, começamos mais confissões de adulto, tudo a ver, né? Confissões, canto gregoriano, Igreja Católica, tudo a ver, hein? A gente sempre fala da perspectiva do adulto, né? Confissões de adulto. Adulto mais ou menos na nossa faixa etária, né? Minha e da Karen, uns 40 e pouquinhos. E daí a gente tenta trazer esses assuntos para abordar o que tem a ver, né, esses assuntos na vida do adulto, né? Sob a nossa perspectiva, daí a gente acaba conversando com o pessoal que aparece aqui também. Apareceu a Nossa Senhora Aparecida. Então vamos começar por isso, Karen. Quais são as suas experiências? Depois eu falo das minhas. Quais são as suas experiências com ou a religião? Depende, olha, eu acho que a religião, ela é fase, na cada fase da sua vida, né? Vamos lá, eu já tive, claro, nasci numa igreja protestante bem tradicional, adventista do sétimo dia. Então, assim, tinha todo um ritual, aquelas coisas de guarda-sábado, pôr do sol. Havia, né, toda... A minha criação foi essa, eu achava que Jesus ia voltar. E eu achava também que eu ia para o céu com toda a minha família. Essas coisas, assim, que a gente se Uhum. encanta, que a gente acredita. Ele já foi católico evangélico. Mas, enfim, Uhum. essas coisas assim que a gente não acredita porque se convenceu. Não acredita porque houve alguma coisa assim para você acreditar. Você acredita porque é igual a matemática, uai. 2 mais 2 é igual a 4. Você é uma criança numa igreja, numa religião. O que você tem para questionar? Mas então é só criança que acredita em religião? Não. Mas Ah. tem bastante a ver com maturidade, Uia! Você viu não que é? no último story que eu coloquei a respeito da nossa live, eu avisei, não assista. Eu avisei lá, é Eu vi. melhor você não assistir. Eu avisei, né? Eu avisei. Boa noite ao Harley, sempre presente, né? É, o Harley. Ele sempre está Então, presente. mas eu também saí dessa igreja, dessa religião. Assim, eu saí da igreja e depois levou um tempo para eu Aliás, sair da religião. detalhe, como você bem lembrou, você já foi professora de uma escola confessional, de uma escola adventista do sétimo dia, né? Então, Sim. você já foi professora, professora. É, já falei bastante sobre essas coisas. Então, aí depois que eu saí da igreja adventista, saí do colégio adventista, demorou um tempinho para eu sair da religião adventista. Hum. Porque você sabe que essas coisas ficam nas nossas nas nossas entranhas, né? Essa questão de você, das suas crenças, porque o teu prazer é controlado, a tua vida, o teu futuro, tudo é controlado, não é? A religião cristã, ela tem essa característica de controlar moralmente seus desejos. Isso qualquer igreja cristã, o cristianismo. Eu não sei se Jesus, o Jesus histórico, decidiu isso, mas de alguma forma a instituição, igreja católica e o cristianismo que veio depois, ele se intromete nos nossos desejos, né? Você tem que negar muito a sua carne, seus desejos, para que Deus, ou o Espírito de Deus, a vontade de Deus, viva em Ó, mas você. nesse ponto, Karen, se for pensar bem, é até bom, porque o preço que tá a carne é até bom negar a carne, viu? Que tá feio o negócio. Boa noite, Tem, Raoni.
É o Raoni que veio, o Guilherme. Olha, todos os meus ex-alunos, que belezinha. Tô tudo com saudade de ver a Pro falar, né? Então, anota isso aí que vai cair na prova. Mas, mas como eu estava dizendo, daí eu fiquei meio louca, muito louca. Sim, eu queria experimentar qualquer coisa que não me remetesse à culpa, todo aquele calvário que eu aprendi minha vida toda. Aí eu fui ser bruxinha. Ah, eu quero ver qual que é a mulher que nunca tentou, quis, passou pela bruxinha, né? É, enfim, fui visitar outras igrejas, eu visitei, olha só, não que eu tivesse a intenção, mas por questões assim de estudar mesmo. Eu visitei o islamismo, visitei umas mesquitas, uma mesquita, né? Boa noite, Rony. Conversei com bastante gente, tal. Definitivamente não é para mim. Eu tenho uma amiga que ela saiu, ela que me levou, inclusive. Ixi, ela era assim, ela saía da Igreja Batista, ia para a Universal do Reino de Deus, depois ela dava um rolê na Wicca e ela voltava para o islamismo. Nossa, era bem intensa a vida espiritual, vamos pôr assim, dela. Aí depois eu conheci o candomblé, eu gostei muito do candomblé, e aí finalmente eu saí, né, não estava muito bem, não estava conseguindo acertar muito bem essas coisas, mesmo porque o protestantismo estava lá, né, cara? E assim, você sair do protestantismo cristão, protestantismo quase calvinista, e ir para o terreiro é um negócio bem complicado, né? Esse conflito dentro de você é complicadíssimo. Primeiro, porque eu tinha medo. É Porque tudo aquilo verdade. para mim era o quê? Era tudo assim, né? Coisas do Mas diabo, blá blá deixa blá. até, para Até não que finalmente perder, eu passei pro espiritismo. para não E aí perder a hoje eu tô na Umbanda. oportunidade. Para não perder a oportunidade, você falou desse medo, né? O medo, quando você estava ainda recém saída do protestantismo, você foi experimentar esta ou as religiões de matriz africana, você falou, eu tinha medo, mas você tinha, pode ser que seja os dois, mas você tinha medo na hora que você estava lá, conhecendo ou praticando, ou você tinha medo do depois, tipo, eu tô fazendo isso, ai meu Deus, o que que vai acontecer comigo depois? Vou arder no fogo do inferno, igual me disseram. Medo, como assim, o medo? Eu tinha medo do diabo. Eu tinha medo de ser pega, Mas sabe? Sei lá, mas o diabo ia estar cristão lá. convertido a Deus. Ah, Aquele convertido a Deus. tá, Não, então o diabo ia estar então, fora do terreiro, não dentro do terreiro. não, porque quando eu ia ao terreiro era uma graça, eu adoro, gosto muito, muito legal. Só que eu tinha o medo depois que eu saía de lá. Então, assim, eu ficava naquela briga de quem está me protegendo, quem não está. Então, assim, se eu não acredito nisso, quem que me protege? Então, assim, eu entrei num conflito bem paradoxal, assim, era um paradoxo muito grande na minha vida. Tá, mas eu quero desligar aquilo, mas eu quero me desligar do protestantismo, mas aí eu quero vir para cá, isso é totalmente contraditório, eu tô fodida, entendeu? Me fudi. E aí foi quando eu descobri que o meu medo não era a religião. E nem o medo de sair, não ter ninguém para me guardar. Eu acho que o meu medo era uma das coisas que o humano mais sente medo, e por isso procura uma religião. Medo do desconhecido. Então, como eu não entendia nada, eu me sentia muito vulnerável. Então, o que eu fui? O que eu fiz? Presenciei muitas coisas assim interessantes, aí eu fui estudar o espiritismo. E aí eu estudei o espiritismo. E isso me acalmou bastante conhecer Qual espiritismo? O de Kardec ou não? kardecista. Hum. Porque o kardecista é muito racionalizado, né? Embora, sim, as religiões queiram se racionalizar, a religião, a fé em si, ela não é muito racional, né, Márcio? Ela não pode ser racional, senão não há, Uhum. né? Mas, olha lá.
Mas O engraçado, deixa eu só fazer um parênteses. O engraçado é que o Matheus não consegue tirar o professora, né? ah, não, 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 não. Ah, eu vou ter 70 anos, alguns ex-alunos vão me encontrar e vão dizer, professora Karen. É É, melhor bem do que por aí. tia Karen, né? Titia Ai, Karen, melhor do que não, mas tia tem uns que Karen. me chamam de tia Karen, viu? Tem uns aí. Sério? É, porque, enfim, Tá é. certo. Mas, mas assim, o professor, né, ele vira, o nome dele vira de registro vira É professor, né, tal. verdade. Mas o kardecismo, ele é bem racionalizado, sabe? Eu tive contato com muita coisa, eu entendi, entender o que eram as entidades e tal, me acalmei muito, e aí eu fiz esse efeito. Agora, a primeira vez que eu fui a um terreiro foi muito interessante, porque eu estava morrendo de medo de acontecer uma coisa cinematográfica, entendeu? E eu fui sozinha, cara. Eu fui sozinha. Uma amiga minha falou, eu cheguei lá e falei assim: não sei o que eu tenho que fazer, não sei nada. Primeira vez, eu quero ver. E aí eu participei de tudo aquilo, eu não escutava muito bem o que a entidade estava falando por causa do batuque e tal. Mas enquanto eu estava esperando, entrou um senhor no terreiro. Ele era negro e tinha o cabelo muito branco e tava com a roupa muito toda branca, sabe? Assim, né? Chapéu e tal. E na hora que ele entrou, eu levei um susto, Márcia. Olha só como é o preconceito, né? Porque assim, eu sabia que ali eram os pretos velhos que atenderiam, né? E tal. E aí eu fiquei pensando, puta que pariu. Todo mundo tá vendo ele, né? Ele é uma pessoa, né? Eu espero que todo mundo esteja vendo ele. E eu fiquei assim, em pânico, meu. Eu fiquei assim, eu olhava, não olhava, até que depois eu, né, vi que ele conversou com outras pessoas, eu pelo menos, né. Mas é isso, que é essa infantilidade em relação a outra religião por desconhecer, né. Ah lá, o Raoni tá ligado nos assuntos, né, Raoni? E essa entidade, né, na forma como eu a conheci, ela é assim maravilhosa, é um abraço de vó, né, é uma delícia. Mas enfim, então aí eu fiquei nessa, né? Estou, Uhum, mas eu não me considero uma pessoa que pratica uma religião em si. Mas eu tenho as uhum, minhas crenças, que também não são tão religiosas assim, e tenho a minha forma de ver enquanto a gente pode, né, de ver tudo isso que é Deus, o mundo, a vida, né? Eu não sou ateia, mas eu também não acredito nesse Deus. Eu não acredito, eu não gosto dessa imagem do Deus abraâmico, né? Desse Deus do judaísmo, do cristianismo. E Jesus Cristo, eu acho que ele foi assim uma grande pessoa. Não existe nenhuma teoria de que ele não existiu, tá? Ele existiu enquanto o Cristo humano, o Jesus humano histórico, ele existiu. E, enfim, o que passa disso é a sua fé ou o seu medo, não sei, né? uhum. Entendi. Eu cresci em uma família teoricamente católica. Então, quando eu era moleque, assim, até ia, assim. Tanto é que eu fiz catecismo, fiz. Não consegui lembrar mais. Acho que eu fiz Para você crisma. ver como foi especial para você, né? Porra! Daí, não, eu fiz. É porque, assim, o meu catecismo demorou tanto que eu não lembro se eu fiz a crisma. Ah, acho que eu fiz. Depois eu pergunto para minha mãe. Mas tinha lá em Jacareí, né? Então tinha uma igreja lá, Santa Cecília, que tinha a missa das crianças, que era no domingo, 9 horas. E Hum, enquanto eu fazia lá o catecismo lá, às vezes catavam as crianças lá para fazer leitura, né? E as crianças sentavam nos bancos, quem estava fazendo catecismo sentavam nos bancos da frente. Tinha que acordar mais ou menos cedo, né? Para ir para lá, tal, beleza, ficar quietinho, tal.
E eu fiz leitura, acho que umas duas, três vezes, assim, ficar nervoso pra caramba. Porra, você imagina, uma igreja cheia, cara, você tinha que subir lá, né, pra fazer a Você tinha que leitura, assim, mostrar para que veio, né, meu? Você tinha né? que, né? Daí eu fazia lá a leitura lá, tal, enfim. Só sei que a minha catequista, ela foi, eu acho que a catequista mais lerda que existiu lá na igreja, assim, uma coisa que era para rolar um ano, rolou uns 2 anos, um negócio assim, cara, foi mais demorado, né? Mas Segurar mais na igreja, talvez. não, não, acho que ela que, sei lá, que estava atrapalhado mesmo, não sei. Gilmar é o nome dela, inclusive. Daí daí frequentava um pouco, tal, mas nunca me cobraram muito assim. Mas tinha também, eu lembro que no bairro onde eu morava, minha mãe às vezes fazia algumas coisas, ajudava nas coisas da pastoral. Eu não lembro qual pastoral que era. Se era não era pastoral da saúde, eu não lembro. Sei que às vezes eu via lá ela conversando com o pessoal, tal. Catequista lerda, Matheus, verdade. E daí então teve essa relação um pouquinho com a igreja. Tinha uma capela lá no bairro que eu morava também, a gente ia lá de vez em quando, acho que foi lá que eu fiz a crisma daí. Então, acho que o catolicismo ficou na minha vida aí até os, sei lá, os 10, 11 anos por aí. E E hoje daí você não se depois, considera católico? não, não. Daí, Daí depois, eu fui vendo os padres falando mal das outras pessoas, assim, falando mal das outras coisas durante a celebração lá, o lance lá. Daí eu não fui curtindo muito, não, não fui mais. Parte da minha família materna também curtia espiritismo. Daí eu lembro, eu acho que era criança ainda, era meio criança ainda. Fui numa mesa branca. Olha, olha. Sério, cara, minha tia foi, minha mãe foi também, e eu criança lá na mesa branca, a galera sentada em volta da mesa branca, e daí a galera recebendo lá, sei lá, as entidades, os trem lá, eu lembro que foi cabuloso o negócio, cara. Eu acho que não era para eu estar lá, mas tudo bem. E daí teve isso, namorei uma época, namorei quanto tempo? Acho que uns 2, 3 anos, não lembro. Uma moça que era da Umbanda e cheguei aí no terreiro com ela acho que uma ou duas vezes. Eu não sei exatamente como é que fala, mas ela seguia aquele que é da criança, ai, esqueci. Peraí. Erê, Ere, ere, erê. ere, ere. Né? Mas eu nunca, não sei como é que era, eu acho que era um espaço, um dia reservado, não sei. Eu fui em dia de comemorações, nunca foi em dia de trabalho, assim, né, com ela. Mas ela tinha, quando ela não estava legal, ela ligava pro pai de santo dela, ela fazia umas oferendas, umas coisas em casa, tal. Era herê porque ela fazia oferenda, era sempre doce, assim, um bolo, alguma coisa assim. E junto com uma vela, tal, né? É. E então eu tive mais contato com a Umbanda com ela. É, já tive contato com o pessoal evangélico também. Fui num casamento de uma prima minha budista. Hum. Olha, assim, eu curto até a Festinha de filosofia. Cosme e Damião. Isso, também. Também. Não lembro se foi na festa de Cosme e Damião que eu fui, não lembro. Mas olha, a filosofia budista até acho legal, assim, né? Algumas coisas assim, mas o casamento, cara, porra, é complicado, cara. Fica um tiozinho lá batendo um tambor, um gongo, um negócio lá, cara, de tempos em tempos, é um trem demorado. Ah, igual Olha, casamento evangélico, leva umas 3 horas, meu. sei lá, cara. Então, assim, Eu me casei quando eu fui me casar, meu ex-marido, na época, então, né, não era da mesma religião que eu. Então, ninguém queria fazer meu casamento. hum, Porque existe essa história que você pode fazer várias coisas, menos casar duas pessoas que sejam de fés, né, hum, diferentes.
Daí eu consegui alguém que me casasse. Eu falei assim: então, pastor, 15 minutos tá ótimo. 15 minutos Ai, tá ótimo, tá? ah, Só precisa lá 15 minutos e fechou. É porque assim, cara, vamos combinar, casamento só interessa para quem tá casando, né? 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 Não, casamento católico, já fui em vários, já fui em casamento evangélico também. Um amigo meu casou com uma moça, tá até hoje. Eu acho que na época ela era da Universal, tal. Então, assim, já 15 minutos é bem Não, rapidinho, 15 né? minutos. Foi mais ou menos o quanto durou o casamento. Né? Então, e daí, que mais? Outros. Ah, sim, depois, agora, aqui já em São Sebastião, já fui também umas 2 vezes levar uma amiga minha em em um terreiro também. Daí, uma vez eu fui, era para. Porque tem 2 dias, tem o dia que eles chamam de cura e tem o dia que é a palestra lá, celebração, como é que é? É, Fui nos eu dois só vou no dias, assim. dia de falar com as entidades. Olha, É interesseira você, né? É, no meu, palestra espírita também já fui algumas vezes, lá em Jacareí também, e tem aquele o momento do. espiritismo eu frequentei, eu estudei bastante É, espiritismo. Inclusive tem um montão de livro aqui. é, E assim, é muito legal. Eu gostei muito do espiritismo, mas eu acho que eu gostei mais da Umbanda. uhum, Umbanda. O candomblé para mim já é um pouquinho demais. Não mas, que tenha muita diferença, né? Mas eu gosto da Umbanda. E a minha grande, grande satisfação, e que me deixou até um pouquinho mais calma, né? Ali nos primeiros dias, foi quando eu vi que num altar tinha Jesus Cristo. Eu falei, Jesus sim, Cristo está ali então, né? Ai, menos mal, sim, vai. Menos mal, não vou sim. ser queimada aqui nem pelo anjo de Deus e nem por uma entidade, ou sei lá. E é isso, né? Eu acho que religião tem muito a ver com medo. Sim, sim. Mas isso aí rolou um sincretismo danado, né, aqui no Brasil, né, as religiões de matriz É. africana junto com a católica, então Jesus é visto. Deixa eu só contar uma passagem interessante, assim, de uma das vezes que eu fui no terreiro por aqui, nem sei se eu posso, né, se eu não puder falar, daqui a pouco a entidade vem puxar meu pé aqui, mas tudo bem. É... Já te respondo, Raoni. Ah, porque candomblé é demais, tá. Então, eu fui nesse dia de. Puta, eu não sei. Sei que tem uma hora lá que daí tem um momento lá de tratamento, assim, né? Daí, na verdade, eu fui levar essa amiga minha que frequenta, curte e tal, beleza. Daí, ah, tô aqui mesmo, Tô né? aqui mesmo, vai lá. Fiquei Tá esperando no lá, inferno, né? né? Não, não era um É, inferno, era um lugar legal não, com até, todo. Eu só bem tô falando, tranquilo. tá o inferno abraça o capeta, mas é só uma metáfora. Daí eu fui lá, eu acho que a entidade devia ser um caboclo, alguma coisa assim. Daí fiquei de frente para um senhor lá, e daí ficava uma galera Uhum. atrás, fazendo assim, sei lá, Sim, sim. né? Tipo te limpando, alguma coisa assim. É. Olha, eu devia estar sujo, viu? Espiritualmente. Porque, eu devia estar sujo, porque a galera fez força ali, cara. Daí, daí eu achei bonitinho que o cara falou assim: olha, até hoje essa amiga me zoa. O moço tem coração bonito, falou assim. O moço tem coração bonito, mas olha, tem que tomar cuidado. Daí falou as coisas que tinha que tomar cuidado lá, que até que tinha a ver com a época da minha vida lá, já faz uns 8 anos por aí. Mas eu achei bonitinho, assim, até hoje, essa amiga minha chega O e moço aí, tem um coração bom. bonito, bonito, coração bonito, assim, até hoje ela me Você zoa, sabe que a assim. minha, a minha primeiríssima experiência com a entidade, ela olhou para minha cara. Primeiro ela falava, eu, como? Eu não escutava ela direito. Aí a mulher lá ao lado me explicava. Mas a primeira coisa, assim, que me chocou que ela falou foi o seguinte: por que você não sorri? Aí eu falei assim, ixi, Maria. Eu já fiquei assim, né? Porra, né? Você busca a religião por. Como é que você busca a religião, né?
Quando Mas você tá enfim, ferrado, né? é. Deixa eu responder o Raoni. Raoni, eu ainda não tive uma experiência muito boa. É por falta de conhecimento do próprio candomblé um pouco mais. E as experiências que eu tive foram meio aterrorizantes, né? Mas tudo pode mudar, né? É, e as diferenças que eu vi, o Raoni. Raoni, Uhum. o Raoni mesmo. Na verdade, não tem muita diferença, né? Não tem muita diferença. Espiritualmente, eu não sei nem se é espiritualmente, mas assim, vamos lá. A mensagem é mais ou menos a mesma, né? Tal. Mas eu acho que eu conheci as pessoas da Umbanda erradas, sabe? E isso me aterrorizou, meu. Eu era uma crente buscando um novo caminho. Não Uhum. é possível você pegar e me aterrorizar dessa forma. Mas assim, nada que eu não possa conhecer diferentemente, né, agora, e tá tudo bem. Mas é interessante porque o Brasil é um país católico, entendeu? E a gente sabe que a galera vai na missa de manhã, no terreiro à tarde, e na quinta-feira leva um passe no espiritismo. E sem chance, é isso que é o Brasil, e é isso que a gente é, e esse misticismo todo, essa coisa toda, é muito legal, né? Não é todo país que tem essa coisa assim, de lidar de lidar realmente com essas religiões tão diferentes. Agora, o Brasil, não estou dizendo que o Brasil sempre respeitou a Umbanda, nem o Candomblé e nem o Espiritismo. Mas a gente sabe que aqui no Brasil sempre também existiu, mesmo que por debaixo do pano, essa coisa da galera, né? Tipo, meu, eu faço culto, né? Oro para Deus, Jesus Cristo. Mas quando o bicho pega, nada me impede de fazer um trabalho, de Né? recorrer a uma cartomante. Aqui no Brasil a gente tem isso e tá tudo bem, né? A gente ainda tem bastante controle sobre isso. Embora os últimos tempos algumas coisas estejam aí um pouquinho, né, esquisitas. Não é o caso da gente entrar assim, mas eu acho que é bom registrar que essa beligerância, às vezes, em relação às religiões de matriz africana, tem a ver com racismo, né? Com racismo estrutural. Mas, assim, para você ver que até quando se trata de religião, o racismo funciona da mesma maneira, de uma maldade utilitária, assim. É, Então, antigamente também, quer dizer, bom, no tempo dos senhores, tinha um racismo enorme, uma ideia de que o negro eram pessoas de menor qualidade, mas se utilizava do negro para um monte de coisas. A mesma sim, coisa principalmente o indígena, né, também. Pode também, continuar, desculpa. o pajé, né, tal. Agora, a mesma coisa as religiões de matriz africana, né? Não, não sei o quê, do demônio, não sei o quê, mas é como você bem lembrou. Não, mas sei lá, vamos lá fazer um trabalho. E Não custa nada, né? outros Tô hábitos. precisando terminar meu TCC, quero aquele cara de volta, eu quero ele só comigo. Então, assim, realmente, esses prazeres e os desejos da carne, as pessoas buscam, né? Nesse paralelo, nessa subversão, né? Nesse místico subversivo. Agora, quando você quer esteticamente algo aceitável, bonitinho, o belo, aí você vai para o canto gregoriano, para aquilo que é branco. Não, mas mesmo assim, você Europeu pega. branco. Não, você pega Allan Kardec. Kardec era francês, não era? Acho que era francês, né? Isso, sim. Né? Que é uma religião, até hoje, assim, você vê mais pessoas, posso estar errado, eu não vou em todos os centros espíritas do Brasil, mas as experiências que eu tenho é de ver mais pessoas brancas, classe média, nos centros espírita, Sim, kardecistas, é. né? Mas isso tem a ver também com a racionalização da religião, né? O Allan Kardec é um positivista. Inclusive, ele parece Auguste Comte. E na própria França, quase Hum, ninguém sabe quem é Allan Kardec.
É mesmo? Olha só. É. É. Então, mas assim, por isso que eu falo, a fé, a gente conhece a fé como algo esteticamente belo, bonito, muito platonicamente belo, sabe? A estética de Deus é branca, é europeia, é racional, abre aspas. Aquilo que a gente não consegue explicar é um mistério de Deus. Eu não estou falando isso como uma crítica, não, tá? Eu estou falando que é assim, é um mistério de Deus e deve ser respeitado, é um dogma. Quando você vai para aquilo que não é cristão, ele perde essa estética. E aquilo que não pode ser mostrado, os mistérios, só pode ser o diabo, né? Porque o diabo é muitas coisas, né, Márcio? Muitas coisas. Muitas coisas. O E diabo é muita assim, coisa. e daí, com essas experiências todas, com essa, até do islamismo, como você disse, do islamismo eu nunca cheguei perto, assim, nunca tive a oportunidade de, por exemplo, conhecer uma mesquita, e tal, nem sei como é que rola, né? E aí, você Enquanto... concluiu quem que é Deus? Explica para nós Olha, quem é Deus? bom, para começar, Deus não é uma fórmula, nem a ciência, e nem tem como você provar a existência de Deus. Uma vez que você prova a existência de Deus, todo o mistério de Deus, toda a fé acaba, certo? Pensa bem comigo. Se Deus existe, o que é a fé? Hum, A fé é acreditar em algo que não se vê. Se Deus existe, Deus é provável, é provado, Deus está na mesma categoria de uma coisa, de uma fórmula, de sei lá, de um acordo, não sei. Deus não se prova. E se existe algo realmente tão grandioso que a gente possa chamar de criador, tecnicamente, Márcio, se ele quisesse ser provado, ele já teria feito isso, né? Ou ela, mas não né? tem o tal do livre-arbítrio lá? Então, aí é que tá. Você não assistiu Advogado Diabo? Ele fala lá do Claro, livre-arbítrio lá no Advogado Diabo. é. Então, né? Mas assim, você me perguntou quem é Deus. Ou se você É, concluiu para você, sei lá. eu acho que eu não acho que Deus exista dessa forma como querem que ele exista. Eu acho que, por exemplo, sabe, o Juju da Montanha. Eu costumo dizer, então, o Juju da Montanha, você acredita Ah, no que você você quiser. ficou de explicar quem é o Juju da Montanha. Então, eu acho que Deus tem a ver, tá? Vou chegar no Juju da Montanha. Acho que Deus é o tamanho do medo das pessoas. Dependendo Hum, do tanto de medo ou medo que você tem, o Deus fica de um tamanho. Ele tem um pedaço. Se o medo é bem depende, grande, ele fica bem depende, grande também, Deus, né? depende se tem paraquedas suficiente ou não. É isso. É, mas assim, eu vou assim, mais assim, as pessoas, quando a gente fala de Deus, vamos falar desse Deus que a gente conhece, ocidental e tal, né? Quando você está diante de uma super crise, um filho, sei lá, você mesmo ou seus pais, e tem algo impossível, é importante para você, o seu Deus se torna o Deus do impossível. E ele vai ser muito poderoso. Embora Hum, lá dentro da sua cabeça esteja uma briga entre, já era, isso aqui não vai ter como. E acredite, tenha esperança, ponha fé. E aí, essa contradição aí é extremamente humana, né? Só a gente tem isso. O animal tem a graça de não pensar, né? Sorte dele, né? E a gente fica nesse atrito, nesse conflito e tudo mais. Então, assim, se você está feliz, qual é o tamanho do seu Deus? E eu acho que Deus tem a ver com você. Deus é uma experiência sua. Porque como é que eu posso dizer que eu sou abençoada por Deus e você não? vai ver, é porque Que eu não porra, sou o que, bonito. que é a benção?
Vai ver, você é abençoada por Deus e eu não sou porque eu não sou bonito por natureza, entendeu? Ou, né, você não esteja esteticamente dentro daquilo que é aprovado por Deus. Então, assim, como Ah, que eu posso ter a coragem de chegar e falar assim, Deus existe, por quê? Porque ele me deu isso, deu aquilo, porque tal. E quem não tem isso? Que Deus é o dele. Se você parte dessa lógica que Deus te dá, te abençoa, aonde vem a desgraça? De Deus? Por quê? Porque você pecou? Eu sei que se tivesse um pastor aqui, ou um padre, ele teria uma resposta para isso. Mas como a gente vive num ah, país aliás, livre, essa eu é uma escolhi. característica essa é uma característica das religiões, né? Sempre tem resposta para tudo, né? É, sabe por quê? Porque a gente busca resposta para tudo. A cartomante também tem resposta para tudo, Verdade, entendeu? verdade. O psicólogo também tem resposta para quase tudo. Não, não Mesmo que a tem, não. resposta seja, está dentro de você, tem sim, É, é. tá? Toda a nossa sociedade, a nossa civilização, ela se acha, sabe, tão racional que ela quer dar uma resposta para tudo. E quando você não responde do jeito que a pessoa quer, porque a gente também é egoísta pra caramba, a gente transforma essa resposta, né? A gente não quer aceitar a resposta, a gente transforma respostas e a gente também usa respostas para atacar os outros. Então eu me lembro que uma vez eu falei, eu trabalhava, né, num lugar e tal, e lá você tinha que dar o dízimo, porque eu compreendo a ideia do dízimo, mas enfim, eu não queria dar o dízimo, tá? E ele Você era queria descontado do gastar, meu salário. você queria gastar com cachaça, né? Olha, Cachaça não sei se você reparou, mas enfim, vai. E eu me lembro que era a formatura, e eu falei assim, puta, eu tô tão sem grana, meu, vou ter que comprar um vestido. Aí, assim, no ato, uma das minhas coordenadoras virou para mim e disse assim, também você não entrega o dízimo? verdade. Ou seja, Qual é a se você, relação? ué, Qual é a é, relação? se você desse dinheiro para Deus, Deus ia poupar, entendeu? Ia investir no tesouro e daí ia te devolver Enfim, em dobro. enfim. Sim, então quer dizer, é uma fé condicional, eu dou para ter. Ou Deus é uma condição. Você dá, eu te dou. Então, assim, que Deus é esse? Esse é o Deus calvinista, da prosperidade, sabe? O que prosperidade tem a ver com fé? Mas também pobreza não é relacionamento com Deus, assim, vou estar na pobreza, vou estar na merda para mostrar que eu tenho fé. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu só sei que Deus, para mim, esse Deus que me foi apresentado e que é apresentado o tempo todo, raríssimas pessoas fazem diferente, na minha opinião. A gente está num país livre de liberdade religiosa e laico. Por enquanto, por É, enquanto, por é, enquanto. é um Deus jogador, ranzinza, qual que é? Por quê? Porque eu sou abençoada e o Márcio não. Por que uma criança fez para morrer de câncer? Né? Né? Ou morrer de Então, fome. exato. O que uma criança fez para ser estuprada aos 3 meses de vida? E você vai me falar que foi o diabo que tentou esse cara? Uhum. O diabo se chama id, ego, superego. É, Esse é o diabo, né? É você. A gente que faz os merdas, né? O bem e o mal é muito relativo também, né, Márcio? O que é o bem e o que é o mal, né? depende Vamos da dar um rolê em circunstância. Tonga da... Então, é utilitário o bem e o mal. Você utiliza do jeito que você quer, ele está dentro de um tempo e de um espaço. Como eu posso definir quem é Deus? O que é o bem, o que é o mal? O que eu sei é que a gente escreveu nas leis aí, a gente tem uma convivência, porque a gente é ser humano, né? A gente não é uma topeira ainda, né? Tal. Mas a gente deu essa evoluída social aí, e a gente não é muito diferente dos Neandertais, nada disso.
e a gente deu só um pulinho, né? E a gente já pensa que é o máximo. Só porque a gente chegou no topo, a gente olha como se tudo isso fosse meu, né? E não, cara, eu estava vendo agora há pouco uma fala do Pondé, falando assim, meu, se a gente ficar sem energia uma semana no planeta, a gente voltou para a Idade Média. Vou até dizer Idade Média. A gente voltou para a pré-história, inclusive moral e eticamente. Porque quando ninguém está vendo, Deus está vendo. Como o livro, né? E depois o filme baseado em Ensaio da Cegueira. Sim. Saramago, né? Sim. Então, assim, o que é Deus? Juju da montanha, eu falo. Mas, professora, o que é o Juju da montanha? É seu medo, seu desejo, sua vontade de ir para Disney e você achar que Deus vai te ajudar. Tá? Mas o que mais? O Juju da montanha é a impossibilidade da cura da sua avó e você vai lá no Juju da montanha porque você deseja aquilo, mesmo sabendo que a sua avó precisa descansar, né? Mas o seu egoísmo não quer que ela vá. Então você pede para Deus, que aí, na verdade, não é o Deus, é o Juju da montanha, é o seu desejo de não querer que ela vá. E aí você faz, Juju da montanha, o que você quiser, onde você deposita seu desejo, seus medos, suas vontades, enfim, sua área de conforto, né? Egoísta, porque a gente é egoísta pra caramba. Minha visão de Deus, com certeza eu não falei isso para você, Matheus, na escola. Aliás, o Matheus, a gente está convertendo ele, não sei a que a gente está convertendo, mas a gente está convertendo o Matheus, o que ele falou que está sendo super importante pensar nessas coisas que a gente está falando aqui. Olha, Matheus, a gente não quer prejudicar, como dizem, prejudicar seu psicológico, hein? Vê bem. E tudo que eu estou falando aqui é parte exclusiva das minhas impressões e das minhas relações, porque Deus, ele é do tamanho do seu relacionamento com essa ideia. Cara, Agora, se você for pro inferno, vai você por seu mérito aí, hein? Não tem nada a ver com isso. Aliás, o inferno é uma escolha, né? Mas o céu é um sacrifício, né? É o mérito, é o mérito. É o mérito, né? E o inferno é você escolher o caminho largo, né? Das portas largas, né? Eu me lembro que eu vi aqueles quadros da porta, bebedeira, churrasco, comida pra caramba, tudo aquilo que é da carne. A gente está falando de Santo Agostinho, né? Cidade de Deus, cidade dos homens, aquilo que é da carne. Então isso também tem muito a ver com Platão, o mundo das ideias. Cara, meu, você imagina, você é um moleque, tá? E você tá 14 anos. Você tem noção como estão os seus hormônios? Ai, faz tempo, hein? Tá, mas você tinha noção, né? Só que você não pode fazer nada por pensamento que você já pecou. Já tive essa fase, do pensamento pecaminoso e ficar preocupado. Apesar que eu me confessei, eu acho que me confessei só uma vez na vida. Então acho que eu não fiz a crisma, né? Não sei, nem sei como é que funciona a crisma. Também não sei direito, eu só ia no vácuo só. Mas para você receber a primeira comunhão, você tinha que se confessar, entendeu? Daí eu tive que me confessar, Confessar o óbvio, né? Não, eu tenho né? todo E agora estamos aqui fazendo confissões de adulto, olha só. Eita. Mas essa ideia de Deus, se você me pergunta quem é Deus, a primeira pergunta que eu posso fazer é de qual Deus você está falando? Do seu aí. Do seu aí. Então você está falando... Sei. Cada um de nós tem um, né? Eu gosto muito da Umbanda, do Candomblé, e o Espiritismo, de certa forma, mas aí mais a Umbanda e o Candomblé, que eles me ensinaram o seguinte, bicho, o problema é seu. A sua energia, a sua pulsão de vida, sua pulsão, os seus desejos, determina
Então O bem ou mal? Vai, fala. é uma religião mais emancipatória, então, né? Mais madura, digamos assim, do que Isso. essa patriarcal católica, bom, cristã, enfim. Porque a cristã, ela te coloca, o cristianismo, qual que é a base do cristianismo? Jesus Cristo nasceu, ele deixou de ser Deus, ele veio, nasceu como homem, e, e ele então vai morrer por nós, redimir os nossos pecados, ele vai ressuscitar, e então o que, que ele vai fazer? Ele vai ser o meu intercessor com Deus, ele, eu. O catolicismo coloca alguns santos, se eu não me engano, e a Virgem Maria. O protestantismo é você, Jesus Cristo e Deus. Saca? Então, assim, é como se você tivesse um advogado sempre advogando para você e você tem essa ligação, né? Você, veja, Paulo, ele disse, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O cristianismo tem essa coisa, né? Então, você tem umas escapatórias. Você pede perdão, você sabe que você vai sofrer uma coisa ou outra, né? Aqui na Terra, porque você não escapa disso. Mas você tem a chance da redenção e ir para o céu, gozar de uma vida eterna, de prazeres, sei lá como é que é o céu. Entendeu? Esse prazer de raiz africana e o próprio espiritismo é o negócio é o seguinte, cara. É aqui mesmo. Minto. Você tem vidas, mas a sua vida é para pagar o que você fez, não é para ficar linda, maravilhosa no paraíso. Existe essa evolução. Agora, o candomblé, eu não sei tanto assim também, tá? E a Umbanda, eles trazem muito essa coisa assim, ó, bichão, você que escolhe. O caminho é seu, você escolhe e é aqui que você paga. Olha, Então, cara, só. se você depositar coisas negativas, elas voltam. Entendeu? E por aí vai. Agora, estou falando da Umbanda, mas eu não vou entrar nos detalhes de quem usa das maldades ali, né? Traz a sua energia absolutamente negativa, enfim, né? Nem sei se eu estou falando certo, mas pode falar mais. Olha, eu vou sair, entendeu? Eu vou parar de fazer, porque só aparece ex-aluno seu aqui. Pode parar. Dê boa noite para Bia. Oi, Bia. Eu Dê não tô boa conseguindo ver. noite. Não? Dê boa Não. noite para o Evandro. Olha o que que o Evandro escreveu. Boa noite a todos. Fui aluno da Karen. Eu não vou falar a quantidade de anos, mas há alguns anos aí. Estou gostando muito do assunto e me pego na seguinte dúvida, dois pontos. Vamos lá. Considerando a importância da escola na formação do ser, hipoteticamente, você, sendo pai e mãe, matriculado seu filho em uma escola religiosa, matricularia numa escola religiosa, está perguntando para você, Karen, porque ele foi o seu aluno, ele não está perguntando para mim, não. Mas deixa eu falar também, antes de Claro, você pode falar, pode responder falar. o Evandro, sobre Deus. Assim, eu já faz tempo que eu não me preocupo se Deus existe ou não. Se ele existe, sorte dele, tô nem aí. Não fico pensando mais assim, né? Como que nem você me perguntou, se tiver medo, o que que você vai fazer? Mas eu não sei, pode ser se eu tiver, sei lá, se amanhã descobrir um câncer aí, eu raspe a cabeça e bote uma roupa laranja e, sei lá, vai vender incenso no farol, não sei. Mas, Deixa os Hare Krishna saber disso. é, então, essa live está sendo nada politicamente correta, né? Olha lá o Evandro falou Você. que é pergunta. É para todos, beleza. Então, assim, eu não penso mais assim. Tá rolando já faz, até republiquei esses dias, né? Quando é sério, eu não sei se a gente fala que é meme ou não, porque você tá ligado que eu sou cringe, né? Então, eu não sei nomear muito bem essas publicações, mas assim, Manda de né? meme.
né? As pessoas, para conseguir isso, né? O céu temem isso, o Sim, inferno, né? sim. Mais ou menos assim, né? Então eu não tenho mais isso de temer inferno ou querer o céu, o que que tem depois. Não fico pensando o que que tem depois. Depois eu penso no depois. Meu, eu não estou pensando nem que nem amanhã direito, imagina depois de Mas morrer. Ah, ainda bem que nem todo mundo pensa que nem você, viu? Ainda bem que a gente tem um equilíbrio bom aí. não, todo mundo tem que pensar igual a mim. Ah, Todo tá mundo bom tem. então. Eu vou fazer uma religião do Márcio. Márcio Church, né? Tá. quinze por Aliás, cento do seu dízimo. você sabe, é mesmo, né? 10 é muito pouco. Você sabe que eu já fui padre algumas vezes, né? Aliás, eu preciso procurar essas fotos. Eu fiz casamentos, é verdade, de De festa batina, junina, né? de festa junina. No prezinho, cara, eu tenho essa foto, preciso arranjar. Minha mãe fez uma batina franciscana, cara, fez uma batina marrom, com um cordãozinho, e eu tinha um sininho que eu batia para levar, né, o casal para casar, tal. Você vê, naquela época eu já era solteiro, né? Já era celibatário. Desde aquela época eu sou celibatário, Sei. né? Desde aquela É, época. Então, se você Deus veja, né? existe, para mim tanto faz. Se Deus é o pendrive daquele filme Lucy lá. É isso. Mas assim, eu acho que daí pode ser que tenha alguma coisa a ver com a ideia de Deus ou não. Eu acho que o ser humano é extremamente limitado. Assim, então deve ter muita coisa em termos de como é que funciona o universo que a gente não faz ideia nenhuma. Já estão descobrindo, né? Esses dias descobriram a questão dos campos gravitacionais que Einstein falava na teoria e descobriram, né? Conseguiram medir. Então, meu, tem muita coisa, Sim, cara, né? sim. Eu acho assim que a gente não tem nem cacife para lidar com algumas delas, entendeu? A gente não tem cacife para lidar com as coisas da terra, né? Então, se né? Deus existe, assim, numa lógica, acho que até falei para você esse dia, numa lógica, se ele for pensar que o universo é muito antigo, tipo muito assim, então deve Hum. existir formas de vida muito mais avançadas do que a nossa. Pode existir algum tipo de energia que conecte tudo de alguma maneira, e isso pode ser chamado de Deus, onipresente, onisciente, que sabe o passado, presente e futuro? Pode ser que sim, não sei. Agora, se esses extraterrestres apareceram na Terra, não significa que eles são tão inteligentes assim. Ah, não, depende. Se for para tomar, se for para levar tudo, né? Igual os filmes sci-fi que normalmente eles chegam, levam tudo embora, porque tem bastante coisa legal aqui, tem bastante Sim. componente É, legal aqui, né? O Evandro é. perguntou então se matricular. Deixa eu responder primeiro, então, se Tá. matricularia, porque assim, já aconteceu, né? Eu tenho um irmão bem mais novo que eu, 18 anos, e tenho uma filha também, ela tem 11 anos, né? O Márcio estudou no colégio adventista, tá? Então, eu ia falar isso também. Eu estudei no Colégio Ai, desculpa. Adventista de Jacareí, naquela época ainda era de quinta a oitava, faz tempo, hein? Faz. E, né, então tive lá uma determinada experiência, que eu não vou dizer que foi ruim, não vou dizer que foi ruim, Colégio Adventista. Nunca tive problemas lá no Colégio Adventista, não. Foi lá que eu fui conhecer a Bíblia, né? Porque a gente lia, né? Tinha aula de religião, a gente lia, né? Cada um ia lendo um versículo, né? Então a gente leu várias partes da Bíblia, né? Não chega a ser inteira, mas várias partes. E durante os 4 anos, né? Então, mas daí quando, por exemplo, quando meu irmão foi procurar a escola, a gente conversou, eu influenciei minha mãe, a galera em casa, não vai para a escola. E isso porque a escola adventista era pertinho de casa, super perto, dava para ir a pé se quisesse. E a gente mandou ele para a escola do outro lado da cidade. Não, a gente Entendi. não quis. E com a minha filha também, a gente nunca pensou em colocar. Apesar que a última que ela estava tinha digamos, um viés meio evangélico, assim, sabe? Mas não era muito Sim. forte, não tinha ensino confessional lá, não tinha ensino de religião. Então Bom, posso. eu não matriculei e não matricularia, a não ser que fosse
uma coisa, pode até ser mantido por alguma, que nem as PUCs, por exemplo, tem por aí, né? Que nem o Instituto São José, em São José, eu acho que tem uma ligação lá com a Igreja Católica, mas que Sim. não tem o ensino. Essa ideia, por exemplo, de vamos ensinar Adão e Eva e vamos ensinar o evolucionismo. Não, isso não. Bom, eu estudei no colégio adventista, eu fui adventista e eu dei aula no colégio adventista. De religiosos, é o único, de confessional é o único que eu conheço e tive, assim, enfim, tô ligado o que aconteceu. Eu não tenho filhos. Se eu tivesse, hoje, eu não gostaria que eles estudassem num colégio confessional. Principalmente nos tempos de hoje, entendeu? Eu acho assim que os colégios confessionais, eles, eles são muito conservadores, entendeu? E eles acabam passando ou acabam tendo medo de passar, porque assim, um colégio cristão, um colégio confessional cristão, ele acaba atraindo pessoas mais conservadoras, famílias mais conservadoras, entendeu? E eu não acho isso errado. É por isso que eu, como não conservadora, não colocaria meus filhos lá. Mas se eu tivesse que colocar, por inúmeras situações, eu teria que conversar com os meus filhos o tempo todo sobre algumas questões, entendeu? Só isso. Agora, existem escolas confessionais que são excelentes, ensino, mas Uhum. o problema é a formação ética e moral, entendeu? Ética e moral. E o quanto isso atinge a individualidade do, do filho, da criança. Isso é um pouco preocupante, né? Porque o proselitismo está ali, né, toda hora. Proselitismo é você se aproveitar de uma instituição para falar do seu Deus ou da sua política e tal, né? E assim, pensando até em termos de vida dessa criança, desse jovem, né? Eu acho que é um tiro no pé, porque se você educa, que nem aconteceu mais ou menos com você, cara, se você educa, você coloca os seus filhos numa igreja religiosa que junto com o ensino formal também dá o ensino religioso junto ali com a ideia do quê? Bom, eu sou, sei lá, vamos pegar que nem eu sou adventista, então, eu quero que o meu filho se forme na igreja adventista, para ele continuar adventista, ele vai conviver com outras pessoas adventistas, beleza, mas ele vai conseguir fazer isso até quando? Até quando ele vai viver só com os iguais, né? E daí, Exato. por exemplo, ele se formar no ensino médio adventista e ele quiser fazer uma faculdade lá não sei aonde, e daí ele for fazer medicina, por exemplo, né? Com a ideia de que foi, né, não existiu o evolucionismo, por exemplo. Sei lá, como é que fica É, daí? Então, eu acho assim, e vamos é, pensar bem, até em termos da questão de solidificar a religião, é importante que a pessoa veja outras coisas. Se realmente exatamente. ela estudar numa escola que não seja confessional, que ela vai ter acesso a outras pessoas, se ela curtir aquela religião, ela vai continuar. Se não, É, ela vai mudar, não sei o quê. Então, essa ideia de só proteção. essa ideia de você proteger o indivíduo para que ele não lide com as coisas do mundo e você vai tê-lo como ela é totalmente imatura. Na verdade, você constrói um indivíduo imaturo, que ele só consegue lidar com aquilo que é dele, né? E aqui pode ter um monte de gente aí para falar ao contrário, enfim. Né? Agora, eu só quero dizer que isso não significa que as escolas não confessionais não falem de Deus. Nós falamos de Deus. Inclusive, eu, como professora de filosofia, sociologia e história, eu falo de Deus, mas eu falo de deuses, de divindades, de religiões, da diversidade de crença que existe no planeta. E a gente até teoriza
que a gente até teoriza, não. A gente também estuda a religião enquanto uma instituição de controle. Muitas vezes útil, para poucos inútil. Por quê? Porque a própria religião, a Nietzsche, né? Ela não contribui para o amadurecimento do homem, entendeu? Para o amadurecimento das pessoas, do indivíduo. Ela empaca, não são todas, mas ela empaca você no medo e você faz as coisas pelo quê? Qual é a sua motivação? Medo, inferno, ir para o céu. Quer dizer, é uma coisa comprada, é condicional, saca? E se ligar com o místico, quer dizer, a gente vive nessa eterna, né? Nessa eterna troca. O que eu ganho de volta com isso? Então, a escola religiosa, ela não é um problema, de forma alguma. Ela também não é doutrinária, de forma alguma. Mas ela precisa tomar muito cuidado em como ela vai afetar o indivíduo, aquelas crianças e adolescentes, porque, né, a gente não queima mais pessoas em praça pública no Ocidente, né? Mas a gente queima almas, né? A gente queima pulsões de vida, a gente queima uma pessoa. Olha, eu tenho vários alunos mesmo, que você vê que eles voltam para falar comigo, até me ouvir, que tiveram seríssimos problemas com a sua sexualidade dentro de um colégio confessional. E foram abalados mesmo. E aí? Né? Eu já vi gente chorar porque o seu cabelo era de um jeito e não se adaptava ao cabelo esperado. Né? E já vi o deboche também, né? Eu já vi o deboche também de muita gente debochando aí dessa situação de algumas pessoas, mas assim, e eu tenho certeza que nada disso tem a ver com Deus. Deixa eu até nem o Deus abraâmico, inclusive. Deixa eu até dar uma opinião de uma coisa aqui que o Matheus comentou, e um pouquinho o Evandro também sobre conservadorismo. O Matheus falou do piercing das meninas, o que assim, deixa eu dar uma pura opinião, nada científica, assim. Eu acho que as religiões têm direito, desde que não configurem violência, tal, mas elas têm direito de ter o seu dogma lá, porque a religião é isso, é um conjunto de regras que podem ou não podem fazer sentido para você. Então, você pode ou você não pode seguir. Então, às vezes eu vejo muito, não só nas religiões evangélicas, mas também na católica ou nas outras católicas que tem e tal, porque não existe só a romana, né? Tem a ortodoxa também e tal. De ter lá os dogmas. Então, que nem o Matheus falou do piercing, né? Então, dentro da religião adventista não é permitido adornos, tal, umas coisas assim. Não entendo também. Daí, tudo bem. Se a mulher se sente bem com isso, se faz sentido para ela isso, ok. Só que se não faz sentido, então, o que eu acho que é complicado é assim, eu quero esse Deus adventista. Eu curto esse Deus adventista. Mas eu não quero cumprir a regra desse suposto Deus adventista. Então não siga a religião adventista, a mesma coisa católica e qualquer outra, né? O problema, por exemplo, é o que está acontecendo agora no Afeganistão, né? Em que querem impor, né? Já mudaram o nome do país para Emirados e não mais República. Você querer impor para uma população, um país inteiro. Sabe que esses dias eu estava pensando assim, não sei se você se lembra, na campanha de 2018 do seu presidente, que ele falou assim, a minoria tem que se curvar à maioria, lá no carro de som. E quem não se curvar, que saia daqui, sabe? É isso que estão fazendo lá no Afeganistão. Então, assim, esse país vai seguir a Sharia
conforme a nossa interpretação. Quem não quiser, e olha, que saia, mas nem estão facilitando muito essa saída, né? É, Então, assim, é isso um eu já acho país governado, é um país governado por incel, né? Celibatários verdade. É e é verdade. foda. Mas você estava falando disso dos adornos. Eu não sei se o Guilherme está aqui online, mas logo que eu saí da escola adventista, muita fofoca, né? Muito isso, muito aquilo, né? Professora Karen e tal. Aí, quando eu saí de lá e me demitiram, eu eu fui clara. Eu não procurei ninguém para falar, mas quando me procuraram, eu falei, eu não sou mais adventista. E o que é óbvio, eu não ser mais adventista, não trabalhar lá, porque eu não era só não adventista, eu deixei de ser adventista, não dá para eu ficar, né? Aí, beleza. Março, eu saí de lá, eu cortei o meu cabelo, mas eu não cortei o meu cabelo curto, eu cortei o meu cabelo super curto. Deixei só uma franja, deixei ele super curto. Eu fiz 3 furos na orelha. 3 furos na orelha. Fiz 2 tatuagens. E beleza, né? Aí, conversa vai, conversa vem, as pessoas me viam faziam assim. Tipo, cara, o que O aconteceu? demônio pegou ela de jeito. Não sei o que eles pensaram. Eu só sei que eu não queria ver a minha cara. Aquela cara, aquilo, nossa, me cansou demais. Aí, beleza, né? Aí o Gui, eu não sei também se ele tá aí online, uma vez ele foi me visitar na minha casa e eu tava arrumando a casa. Aí ele bateu na porta e eu abri e ele falou assim: Karen, você vai sair? Por que você tá assim? Cara, eu não sei o que me deu na cabeça, mas eu tava com anel em tudo quanto é dedo meu, colar, um monte de coisa. Aí eu falei assim, não, tô de boa. Ele falou assim, meu Deus, o que é o trauma, né? De você não poder usar. Quando eu tive oportunidade, tudo que você pode imaginar. E eu Parecia, só, parecia a viúva porcina, né? exato, de repente até pediam para eu ler a carta, assim, sabe? Você pode ler aqui, sei lá, um monte de coisa. E eu sou assim hoje, eu sou assim. Na verdade, eu sempre fui assim, só que eu não podia. Eu tenho umas fotos minhas de quando eu era pequena da igreja, eu já estava ali toda no colar. Eu sempre fui essa vaidade sempre me levaria para o inferno, entendeu? A minha vaidade me levaria para o inferno, né? Me deixaria de ver Deus, me afastaria de Deus, né? E as baladas que eu fui escondida que o anjo da guarda não entra? Olha só. Sabe? São assim, é claro que tem muita gente ignorante que fala em nome de Deus. Só que assim, eu não sou obrigada a ficar num lugar aguentando os ignorantes só porque eles são ignorantes, tá? Então, assim, é um negócio que, enfim. Mas, só para terminar a questão da educação, a ética e a moral, aquilo que a gente aprende ser bom, ruim, aceitável, inaceitável, apropriado, inapropriado, independe das minhas crenças pessoais. Porque se eu as tenho e elas dependem das minhas crenças pessoais, tipo, depende do Deus que eu acredito, e elas só valem para quem acredita no Deus que eu acredito, eu acho que você está com um problema seríssimo de identidade. Você precisa consultar alguém aí especialista para você. Porque a gente não tem que respeitar alguém porque ele é o meu igual. Aliás, eu acho que Jesus Cristo, ele veio para falar o que você tem que fazer com os desiguais, né? Com os É. diferentes de você, né? Então, assim, a fé, vou pegar até um pouquinho aqui, né? O imperativo categórico, né? O dever que eu tenho para com o outro, para comigo mesmo, ele, de onde ele vem? Que motivação? O que te motiva, né? Isso é um termômetro da sua maturidade espiritual e como humano, como um indivíduo civilizado, né? E aí, aí complica, né? Aí a educação, ela tem esse propósito. A educação laica, ela tem esse propósito. E é onde, na minha singela opinião,
Faz 10 anos que eu não trabalho mais em escolas confessionais. Mas é onde as escolas confessionais pecam. Pecam. Elas deixam a desejar. Uhum. Então, assim, a educação, ela precisa ser laica, mas ela pode conhecer. O laicismo não é contra a religião. Não pode! Não, o laicismo, ele defende o seu direito de ter as suas crenças. Só que a maioria do Bolsonaro, caramba, eu não vou nem falar o que eu pensei sobre o Bolsonaro, mas enfim, existe uma diversidade e ela não tem que se curvar, ela precisa ser respeitada. Agora, se no céu só vai a diversidade de uma igreja, então, cara, sei lá, não sei. Bom, enfim, né? Então para de distribuir convite, porra. Fica parando a gente para orar na rua. Esses dias a gente estava em Campos do Jordão, uma pessoa com todo respeito, mas eu não gosto disso. Chegou em mim, na minha cunhada e na minha irmã e falou assim: posso fazer uma oração com vocês? Eu olhei bem para a cara dela e falei: eu sou macumbeira. Saí. E elas ficaram lá orando. Mas é interessante que a minha irmã, ela chegou e perguntou assim: mas qual a sua religião? Quer dizer, cara, assim, eu não sei se é o melhor lugar, mas às vezes, porque Jesus disse, né, crescer e multiplicar, e a galera tem filho pra caramba, mas não é isso que eu ia falar. Vai e prega o evangelho, eu acho que Paulo esqueceu de falar assim, só para quem quer, tá? Quem não quer, deixa pra lá, tá? É um convite, não é uma obrigação. E aí a gente tem as culturas, cultura local, a gente tem um monte de gente sem noção. E assim, um país com péssima interpretação de texto, essa questão de Bíblia para todo mundo não ia dar muito certo mesmo. Bíblia, como é que chama aquele outro livro? O livro dos espíritos, sei lá. Livro Corão. de qualquer coisa. Qualquer coisa. Então é isso. Deixa eu só, nem sei se a Rosângela tá aqui ainda, dá boa noite pra Rosângela. E o Caio te dedurou aqui, ele falou que você ia estilo Viúva Porcina nas aulas do Noturno em 2012. Ah, então, o Caio é meu aluno da escola pública. Eu acho que até ele vai lembrar. Quando eu cheguei lá, imagina que eu podia falar tudo que eu quisesse sem ser reprimida. Uia. Eu só sei, e cabelo curto, e eu ia muito de preto, porque preto emagrece, né? E aí eu falava, aí uma vez a galera levantou a mão, assim, professora, a gente pode fazer uma pergunta? Eu falei, claro, fiquei super feliz, né? Eu falei, professora, você é satanista? Eu falei, meu mano, por quê? Não, porque você fala essas coisas aí, e eu não falava contra a igreja, nada disso, né? Mas era uma época de um debate muito forte sobre a homossexualidade lá, bem lá atrás, tá? Bíblia, homossexualidade e tal. Mas por quê? Não, porque você fala essas coisas, você entra na cabeça da gente e você tem um monte de tatuagem e você aí, né, suando de preto, você é satanista? Para você ver onde chega o imaginário coletivo quando se trata de estética religiosa. Então delicado, é florzinha, tua tatuagem é de florzinha, porra, né? Então, Bonitinho. Né? Mas é como dizem, né? Jesus é da hora, o que estraga é o fã-clube, né? E daí, pensando nisso, assim, até para não parecer que é só rancor nosso, né? Assim, né? Assim, se você for, pelo menos do que eu já tive a oportunidade de ler, assim, em termos de ética e moral, de maneira geral, as religiões são muito legais, né? Todas essas que a gente citou hoje aqui, elas têm um conjunto de regras que proporcionam um pensamento ético e moral muito legal. Então, o problema não são, nem é tanto assim, como eu disse, algumas, até você colocou no meio as religiões são patriarcais, é verdade, Evandro, isso aí a galera fala bastante, Jesus é da hora, o que estraga é o fã-clube. Mas as religiões, assim, os dogmas que têm, as regras são legais, entendeu? Vamos pegar, por exemplo, aqui, a gente conhece mais aqui no Brasil, tal, são os cristianismos, né? O evangélico, o católico, tal.
principalmente aqueles que pegam lá a vida de Cristo mesmo, né? Os quatro evangelhos e tal. Meu, porra, o cara realmente era da hora mesmo, entendeu? A ética e a moral dele ali, de Jesus, a ponto de ele morrer, como Incomodar, você. né? Não, e a ponto de ele aceitar morrer, que inclusive é uma ética e uma moral muito semelhante à de Sócrates, por exemplo, né? Que ele escolheu, né? Ele escolheu morrer, ele não deixou nada escrito, tem uma semelhança aí, né? Sabe-se lá por quê. Buda também, né? Buda também acho que não deixou nada Horus. escrito, né? Horus. Então, a ponto de morrer. Então, assim, ele não se entregou, né? Quem hoje faria isso? Quem hoje, assim, vendo alguma coisa errada, se entregaria para manter a ideia de que ele estava correto e todo o resto estava errado, né? Quem que faria isso? Quem que se entregaria para, como diz lá, o Cordeiro de Deus, né? Quem que se entregaria, né? Então, assim, tem aquele filme super polêmico, né? A Última Tentação de Cristo, que eu acho muito engraçado que os atores não têm nada a ver, né? Eu acho que o Jesus lá é o William Defoe, eu não lembro quem que é. Que, Cara, eu nunca assisti esse filme, você sabia? não, assista, o final é legal. No final, né, não vou falar lá. Olha, mas tem um filme também maravilhoso, maravilhoso para a gente repensar toda uma questão, né, de coletivo e de como a gente cria deuses, né? Se chama A Vida de Brian, do Monty Python, acho que é assim que fala. Hum, É muito legal mesmo. Assim, ele é totalmente não convencional, ele vai te trazer Monty uma Python, né? reflexão. É, mas ele é muito interessante mesmo. Assim, eu assisti na faculdade, né? É, a gente ali teve tal uma série de debates sobre essa questão. Mas você falou desse aí, eu me lembro de não ter assistido porque fui proibida de assistir, depois passou. Uhum, uhum. Eu também era proibida de ouvir a Xuxa, Mas, por porque a exemplo, assim, você Xuxa pega, vendeu a por alma pro diabo, exemplo, né? foi, né? O coitado do Aliás, diabo, né, gente? aliás, ela vai voltar para Globo, mas isso não tem nada a ver. É, você pega, por exemplo, você assiste lá, que eu acho que é a Paixão de Cristo, né? Sim, sim, Que sim, do o, Mel eu, Gibson. do Mel Gibson. Porra, eu fui no cinema assistir isso, né? Porra, é legal pra caramba, os caras falando em aramaico lá, né? Eu não sei se o sotaque tava Sim, bom de aramaico, mas, é. porra, mó legal, é uma história super legal, entendeu? A história de É, Jesus Cristo é não muito é bem, bonita. não é bem uma jornada do herói, porque o herói morre no final, né? Mas é uma puta de uma Mas jornada do herói. não, e é uma história muito bonita, né? É uma Sim. história de sacrifício. E eu me lembro que o Mel Gibson ele quis mostrar as chagas de Jesus Cristo bem na íntegra mesmo, né? Porra, Chega a ser, porra. chega assim, chega a você pensar e repensar suas atitudes, não é? Sim. Mas então repense também as suas atitudes dos seus pecados em relação, né, abre aspas para pecado. Não acredito em pecado. A primeira coisa que eu deixei de acreditar. Mas reveja assim como você açoita as pessoas que estão aqui, né? Sempre quando você é pequeno, você não aprendeu assim, ó. A gente não pode pegar nunca um copo de água para ninguém, porque Jesus ele vai vir como essas pessoas. Você vai negar para Jesus? Sabe? Umas coisas Uhum. assim que a gente tem. Mas assim, uma das coisas que a gente entra mais em contradição é como que você pode amar alguém que foi tão prejudicado e você se encontrar como um prejudicador, vai, hoje? Eu não entendo. Eu não entendo. Uhum. E para mim não adianta vir com essa história, sabe, que os cristãos gostam muito de falar. Ah, mas gente ruim tem em todo quanto é lugar. Eu sei, mas aí é o lugar para não ter, para ela dar uma melhorada, Uhum. sabe? Quando você está doente, a igreja é um hospital. Quando você está doente, você vai lá para se curar, você não fica lá espalhando mais doença para as outras pessoas. Então, Uhum. assim, essa responsabilidade que o cristianismo se autocolocou, porque se você fiscaliza o outro, você automaticamente vai ser fiscalizado. Ali também é uma rede social, ali também é uma comunidade.
E essa E comunidade, vamos pensar assim, ela muitas vezes se esconde atrás do pecador. uhum. Olha, que perdoa é Jesus, não eu. E, bom, o Evandro, acho que ele foi embora aqui, deu tchau, ele falou que ele não mora mais em São José, mas quando estiver por lá, que seria bom tomar um café, e bater um papo. E mandou um abraço para nós. E vamos pensar assim, até a gente tá divagando demais, né? Tem um monte de coisa para a gente falar aqui ainda. Tem o ópio ainda. O, é, não faz sentido, né? Se Deus é onipresente, onisciente, unicórnio, sei lá o que mais, Olha, vai cair um raio na sua cabeça. né, espera a Do live jeito que acabar. você fez. Não faz sentido você ficar fiscalizando a vida do outro, certo? Se Deus sabe que o pecado está lá dentro da cabeça do outro, por que que eu vou ficar fiscalizando? Não preciso, Ah, porque Deus já sabe. Afinal, não cai uma folha da árvore que Deus não saiba, não é? por que todo mundo tem que acreditar do seu jeito? Por que tem que ser do seu jeito, né? Por que as pessoas têm que ter medo de você saber como elas vivem, se elas tomam café, se elas comem carne de porco? Né? Por quê? Por que Deus precisa de tanto dinheiro? Tudo bem, o Raoni falou aí do dinheiro, né? Tudo bem que esse dinheiro ele era para ser convertido para ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos e as órfãs, né? Mas não deu muito certo, deu ruim. Por quê? Porque o tesoureiro é humano, Estou tá? E nós somos tentando e ler nós aqui o que o somos Mateus escreveu aqui. e nós somos um tanto quanto falhos, né? Agora, eu vou te falar sobre uma pessoa. Ai, ok. 9 horas. Eu vou te Uhum. falar, Raoni, que existe uma pessoa chamada Padre Lancelot. 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 É, Meu, esse é uma figura incrível que usa o ele, dinheiro, esse aham. usa o dinheiro da igreja para causas verdadeiras, sabe? Ele exerce o padrão cristão de verdade, né? Pelo menos parece, né? É, E então, assim, eu nunca achei que a gente não precisasse dar dinheiro para a igreja, porque a igreja se mantém sobre isso. Mas eu não dei muitos dízimos. Mas, enfim, eu não discordo dessa situação nem nada, mas eu discordo de você se utilizar da fraqueza, da boa fé, da doença, sabe, da tristeza, da depressão de uma pessoa, do desespero de uma pessoa, para tirar, às vezes, o dinheiro do aluguel dela, porque ela tem que dar para Deus. Da Uhum. minha opinião, essas pessoas que fazem isso, elas deveriam ser presas. Mas aqui no Brasil, a gente. Não é só no Brasil, não, tá? Estados Unidos é o berço disso Uau. aí, né? Então, assim, é uma coisa muito. É uma linha muito fina entre o charlatanismo e o donativo. O doar porque eu tenho fé em Deus. Uhum. Então, geralmente, você tem a pessoa desesperada, mas você também tem a pessoa, né? A teoria aí, né, da prosperidade, né? Que é uma coisa extremamente calvinista. Tem pessoas que seguem a Jesus por causa das bênçãos, né? Então eu faço tudo por causa das bênçãos, o que não é muito diferente de quem faz oferenda para abrir os caminhos, Né? né? Mas aí é aquilo que está dentro da gente, né? O Ok, que ou que quem você vai, quer com tanto dinheiro? ou quem só aparece no centro para tomar passe, por exemplo, né? é, é sempre, né? É a fé utilitária, utilitarista. Para que é? Não é? No final das contas, todo mundo quer batizar o seu filho, quer casar, ter um padre para abençoar, mas assim, cara, é você, não é? Bom, enfim, isso são tradições, né? Mas a igreja precisa do dinheiro? Precisa. Mas a igreja não precisa do sacrifício de pessoas
Essa pessoa já não tem dinheiro, você vai tirar dela, ela precisa do seu dinheiro, da igreja ajudar ela com dinheiro e não E tirar. nem Então aí, meu, e não precisa também de um altar de ouro, né? pois é, né? Aí a igreja católica, ela mantém o que deu certo lá no Renascimento, né? Eu tive a E oportunidade, eu tive fala. a oportunidade de estar no Vaticano. E, meu, aquele lugar é bonito, hein? Bonito pra caramba. E eu fui no Museu do Tesouro do Vaticano. Isso porque nem deve estar tudo lá, né? Nossa, é uma coisa, é impossível você em algum momento não pensar. Mas e se a gente, né, pegasse tudo isso e desse um jeito em Uhum. algumas coisas? Mas também não sei se é o caminho, não sei. É uma coisa assim que eu preferi que o museu ficasse ali, É, né? é uma produção humana, né? É, O Matheus aqui, acho que dá até para a gente pensar em uma das questões que a gente colocou. Ele perguntou do filme A Cabana. Não, eu não assisti nem li. Apesar de ter acesso ao nem eu. livro, minha mãe tem, né? Eu sei Eu que também não. realmente a personagem que faz papel de Deus é uma senhora negra. Eu sei que é, porque eu vi lá umas partes do filme e tal. E o que que a gente acha, né, de ser apresentado dessa forma? Eu acho legal, acho bem Deus legal. como uma mulher negra? Tanto é que tem o outro lá com o Jim Carrey, que Deus é o Morgan Freeman também, né? Só que continua sendo um homem, mas um homem negro. E uma das questões que você colocou, se as religiões são patriarcais. Sim, Sim, todas, quase, né? Sim, não sei se quase todas, que todas. eu não conheço todas, mas né, das mais comuns assim, sim, né? Ó, assim, nem todas são patriarcais, mas como elas se configuram no mundo patriarcal, elas acabam sendo patriarcais. Eu estava lendo um livro Hum, sobre pombagira e as pombagiras elas só puderam, essas entidades só puderam aparecer a partir dos anos 70 com o movimento feminista. Então, assim, você teve que preparar a sociedade que vai receber para entender que ela pode receber uma entidade como pombagira. Olha que uhum, lindo, né? uhum. Porque mais uma coisa que assim é a nossa conexão com esse místico aí, né? Com o além, que seja. Mas até as que não são de fato dentro do patriarcalismo acaba se tornando, né? Então, daí, eu acho que tem a concepção de que nem diz assim, é porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Cheguei até a postar. Eu acredito no contrário, né? Que o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. E quando eu digo o homem do sexo masculino mesmo, não, o ser humano. Então, é assim, né? Então, por isso É, mais ou que, menos com o que eu disse né? lá atrás. Sim, 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 sim. Então, por isso que as religiões são patriarcais, que são, assim, mecanismos criados pelo ser humano para poder manter algum tipo de hegemonia, no caso, Controle. a patriarcal, né? Um Assim, controle, né? eu acho que é legal quem curte isso, acho que estudar o surgimento das religiões, né, que antigamente eram politeístas, por que que foram se tornando monoteístas, que a gente está falando das as abraânicas, né? Porra, mas mentira, por exemplo, assim, 40 anos no deserto, de um deserto que dava para atravessar em 40 dias, né? Hum. Né? Aí é a cultura judaica, né? Hebraica também, né? Gente, Eu folclore acho, tem em todos os lugares. eu acho que tem muita tradução errada também. E assim, tem outra coisa, puta, agora eu vou pro inferno. Eu acho que muitas religiões, muitas coisas que aconteceram, muitos jujus das montanhas, na verdade foram pessoas com transtornos mentais, acho. Vamos pensar. Quem que que fez lá a Tábua dos Dez Mandamentos? Foi Moisés ou foi Moisés? Moisés. Foi Moisés, Não, né? foi Deus, né? Entregou para Moisés. Eu acho que assim, que Moisés, de vez em quando, ele ia lá na montanha, quebrava pedra, entendeu?
cada dia ele pensava, que nem ele pensou assim, não cobiçar a mulher do próximo. Ele falou, porra, deixa eu botar isso aqui pra galera não ficar de olho na minha mulher, né? Honrar pai e É um mãe, código ético, sim. É um né? código Honrar pai e ético mãe. humano, gente. Eu vou dizer que Deus falou isso para os filhos não querer me sacanear, entendeu? Daí, assim, né? E daí depois ele chegou, sei lá, em um surto. Talvez ele pensou, foi Deus que fez isso, chegou lá para a galera e falou, olha, Deus mandou isso aqui, Deus escreveu e tal. Então, das duas, ou eram pessoas muito espertas, que encontraram maneiras de criar histórias para manipular os Controle. outros, para controlar os outros, ou eram pessoas com Controle transtornos, social. ou eram pessoas com transtornos mentais, assim, que daí as outras pessoas acreditaram até por uma questão de uma Sim, visão primitiva, né? e, e também, Márcio, a gente não precisa ficar só na abraâmica. Todas as explicações do inexplicável têm um Deus por trás. Olha a Uhum. cultura grega, olha a mitologia grega, olha a mitologia nórdica, mitologia indiana, a mitologia chinesa, enfim, é normal que a gente. O ser humano, quando ele não entende uma coisa, ou ele tende a destruir por medo, ou ele arruma um Deus, uma justificativa divina, mística, para aquilo ali. Entendeu? Por quê? Porque ele precisa da porra de uma resposta. Sempre. Saca? A racionalidade, ela, assim, né? A racionalidade grega, depois a gente deu uma parada, depois a gente transformou o cristianismo numa racionalidade ali, né? Tal. E aí, quando veio o iluminismo, também nos prometeram que a racionalidade daria a resposta e a gente se fudeu também. A gente sabe que a razão não responde tudo. Mas é, a gente precisa equilibrar, né? Esse, essa nossa, esse nosso medo do escuro. Deixa eu até responder aqui o Raoni. O Raoni, ele falou, vou ler sobre ele, Karen, sobre o padre Lancelotti. O Raoni, o padre Júlio Lancelotti tem perfil no Instagram. Eu acho que é PE Júlio Lancelotti. Lancelotti, se eu não me engano, é com dois L's, dois T's e I, alguma coisa assim. Mas se você colocar Júlio Lance, eu acho que deve aparecer. Ele tem perfil É. no Instagram. Ele coordena a pastoral das pessoas em situação de rua lá em São Paulo. Vamos caminhar aí para o final com aquela Vamos caminhar. perguntinha que não quer calar? Qual das duas? O ópio ou se ele tá morto? Se ele tá morto? Acho que as duas se completam, né? Tá. Do Então, ópio, segundo essa. Karl Marx, a religião é o ópio do povo. Ele disse isso sim, tá? Mas isso disse isso dentro de um contexto, please. Mas vamos lá, hum, Márcio. é. Então, o Marx, ele disse isso em uma das primeiras obras dele. Porra, o cara tinha 20 e poucos anos, tinha acabado de terminar direito, o cara era foda. E daí ele fez uma crítica à filosofia do direito de Hegel, e daí ele fez o livro, e daí depois ele fez a introdução. E na introdução ele diz isso, né? Só que o que o pessoal tira? O pessoal tira só isso, só essa frase, que a religião é o ópio do povo, como se a religião fosse pura e simplesmente uma alienação das pessoas. Ele diz isso de certa maneira também, mas só que o que ele ensina nessa introdução? De que, aliás, ele nem vai falar muito de religião depois, ele só fala aí. É, a religião, ela é um sintoma. Então, a religião, ela é uma criação, ela é um resultado de um conjunto de coisas que estão acontecendo na vida das pessoas. Então, a religião acontece, ela é criada exatamente para isso que você falou, para dar respostas, para apaziguar necessidades. Então, você pega lá a Alemanha do século XVIII, que ainda 19.
XIX, né? 19, Revolução Industrial, a galera ralando, pobreza, sem direitos trabalhistas. Né? E daí você precisa de Mas ele alguma fala, coisa, você precisa de alguma coisa para sentir que tem algo melhor do que isso, né? Então, eu vou passar a vida inteira nas minas de carvão, tipo aquele filme lá, o Germinal, é, com o safado do Gerard Depardieu lá, né? E daí você precisa de acreditar que tem uma coisa melhor do que isso. E daí alguém, não que o povo todo faça isso, mas alguém vem com essa ideia. Existe um Deus. sim. Márcio, pensa comigo e a galera que está aí. Você imagina 7 bilhões de pessoas com a plena certeza que não existe nada depois da morte? Então, daí é Não, uma não discussão tem. interessante, que eu acho que seria melhor. Eu acho que Desde que substituíssemos a religião por um bom senso de ética e moral, entendeu? então, Desde que. eu acho que não dava. Eu acho que tem gente que não lida bem com um bom senso ético e moral e essa pessoa não tão emancipada, ela precisa de um terror. Né? Então, Mas a tanto, gente pode discordar sem mandar o outro para o inferno, olha só. então, assim, então o que Marx vai dizer é isso, né? Que a religião é um sintoma e a religião vai mudando conforme a necessidade das pessoas. Tanto é que antes ela era politeísta, porque era necessário dar explicação para os efeitos na natureza. Depois, em função da escravidão, por exemplo, tanto é que o Antigo Testamento fala da escravidão do Egito. Foi necessário criar esse Deus Uma poderoso, imagem, né? controlador, né? É, É, a Arca da Aliança, tal, beleza, do Indiana Jones. Daí, daí, daí Indiana foi Jones. necessário. E vamos pensar isso agora, uma igreja que tem aí um jeito meio evangélico, a bola de neve. Por que que existe a bola de neve? Porque foi um dos sintomas era a opressão de alguns tipos de pessoas, os homossexuais, as pessoas, enfim, né? E a bola de Marginais neve dos padrões, né? Pessoas é que marginalizadas. não eram aceitas nas religiões cristãs mais tradicionais. Cria-se a bola de neve. Então, assim, a gente viu o nascimento de uma religião que é sintoma da necessidade da sociedade. E assim vai, assim como foi, por exemplo, o próprio protestantismo, a necessidade das pessoas de ganhar dinheiro e tal, Poder acumular riqueza sem para o inferno, né? né? Então é isso, e daí é isso que Marx quer dizer, ópio nesse sentido de alienar com uma forma de apaziguar, de tornar a vida mais tolerável. É nesse sentido. E daí as pessoas vão criando as religiões para apaziguar essas necessidades. Então, não é exatamente, quando se diz o ópio aí, não é no sentido de narcotizar, não é no sentido de pura e simplesmente tampar o olho da Alienação. pessoa, de alienação, mas de tranquilizar também, né? De conformidade, né? E De acaba tendo, conformidade, sim, lógico. e acaba Já o tendo um poder caso, enorme. e aí, neste caso, talvez não seja muito a explicação de Nietzsche, mas é como eu entendo, fomos nós que matamos Deus. A nossa incapacidade de, de se entender, né, de entender o nosso potencial além desse próprio Deus que foi criado por nós também. Levando-se em consideração que esse Deus existe. Agora, eu acho que a gente mata todos os dias essa. Vamos pensar literalmente. Eu nunca vi um Deus morrer tantas vezes como ultimamente. Sei lá, é tipo assim,
É, quando a gente fala de matar o outro, quando a gente fala de bandido morto é bandido bom, é bandido morto, eu não vou entrar aqui em nenhuma questão jurídica, tá? Nenhuma questão legal, nem ética, tá? É na pura e simples mensagem deste Deus. Melhor, de Jesus, porque Deus, né? Eu acho que ele ia matar mesmo. Pelo menos do Antigo Testamento. Sabe? Quando é que a gente mata Jesus? Quando é que a gente mata Deus? Como que a gente mata Deus? Dentro do contexto ali, nossa, a gente teria que falar de toda a obra de Nietzsche. Mas essa negação da sua própria capacidade de entender que você é um bosta e que você que faz a merda, entendeu? E você ficar colocando essa culpa nos outros, não admitir as suas próprias fraquezas, pelo amor de Deus, é demais, né? E aí você coloca a culpa em todo mundo é culpado, né? Todo mundo é a causa, menos você, né? Menos você, né? Suas Aliás, decisões. tá virando moda isso de botar a culpa nos outros, né? Bota a culpa nos governadores, bota a culpa num monte de coisa. Bota a Tá culpa na virando. vida, né? Você vai morrer mesmo. Claro que a gente vai morrer. Só que eu quero morrer com estilo, não quero morrer aí por imprudência. Ainda mais dos outros. E também, Márcio, não tem problema você acreditar em Deus, pelo amor de Deus, né? É muito pequeno você achar que você não pode acreditar em Deus. Claro que você pode. Que a E nesse pessoa. esse conteúdo mais marxista, assim, você encontra muito vídeo legal na Boitempo, na TV Boitempo, que é da editora Boitempo. Tudo junto. Boi É, com B-O-I, Tempo, tudo junto. Você procura lá no YouTube. Tem muitos vídeos legais lá, assim, falando dessa questão eu mais ouço muito marxista dele. eu ouço muito Lilia Schwartz, eu ouço muito Karnal, o Pondé, para mim, é uma pessoa muito realista, às vezes a gente precisa dos trancos dele, mas também leio Nietzsche, né? E a galera ali que vai comentar, e psicanálise, viu? Psicanálise também, Uhum. né, Márcio? Viviane Mosé é especialista em Nietzsche, né? Uhum, uhum, Acho que é legal de procurar também, e daí ela vai trazer essa questão do Deus é, estar morto ou não. é. Mas uma coisa é importante, sabe? A gente não pode terminar assim no ar. É, cada um, o seu Deus, ele está de acordo com a sua fase. Não vai deixar de acreditar em Deus numa fase que você precisa dele. Pelo amor de Deus, a Clarice já falou. Isso! Cuidado com o que Daí, você vai tirar. Cuidado com o e que você vai daí tirar de ruim da quando, sua vida, que senão vai que é a base, né? e daí quando você não precisar mais, daí você larga ele. Daí. Não foi isso que eu quis dizer, tá, ô Márcio? Você tá querendo me arrastar junto com você, né? Ai, é. Não, mas assim, eu acho que a religião, ela Tá é fazendo o muito papel de, tá fazendo o papel da do Eva diabo. aqui. É. Da Eva. Não, tô fazendo o papel da serpente mesmo. O... Mas a religião é bastante importante, assim, para enorme parcela da população, Sim, entendeu? e uma, assim, eu só acho, agora eu vou dar a minha opinião, que não vale muito, mas, né, mas eu só acho que é possível você ser autônomo dentro da sua própria religião e reconhecer a sua história com aquilo que você chama de Deus, tá? E não ser mandado e manipulado por alguém. Aí, aí eu acho que você começa a dar passos importantes para o seu autoconhecimento e para a É, própria, não sei, né? Ele é o psicólogo. Ele não, que mas tem que. pode ser bastante desconfortável parar de acreditar numa religião. Pode ser muito desconfortável, muito solitário, Traumatizante. muito É, solitário. a minha jornada foi bem esquisita, viu? Eu cheguei no É, psicólogo e disse assim: ó, você pode tirar o adventismo da minha cabeça?
Ué, Eu não quero mais ser adventista. Eu, sério que eu falei cura, isso pro meu cura psicólogo. adventista? Eu Falei já ouvi assim, falar em cura gay, agora cura adventista, não ouvi falar, você não. sabia? Eu falei assim, ele falou assim, mas como assim, moça? Se eu não quero, eu quero parar de sentir culpa. Eu quero Hum, parar de ter medo. Eu quero parar, eu não quero sentir. Racionalmente eu não acredito, mas eu não quero sentir. uhum, E essa é a minha história. A minha história. E eu, sinceramente, eu acho até legal que as religiões e tal, mas é uma experiência, uma jornada, como já dizia Davi, é o vale da sombra e da morte. É você e você. É né? você num desfiladeiro cheio de espelhos. O inferno de Dante. É isso aí, dona Karen. A gente poderia, realmente, Matheus, a gente poderia estender bastante, como você disse, essa resenha aí, mas daí, né? E olha, a gente tá sendo corajoso, hein? A gente tá falando de coisas que dizem que não se pode falar. Só de futebol que eu não vou falar, cara, porque eu não manjo nada. Nem Mas a eu. gente falou de religião. Será que a gente vai ter que falar de política aí alguma vez, cara, hein? Hã? Ó, se for, tem que ser Será? logo, porque em 2022 não quero falar de política. Não. Olha, duvido. Duvido que você vai aguentar. Abraço, Ai, tô Raoni. até com medo de 2022. Falou, Raoni. Vai ser esquisito, mas enfim. Né? Mas é muito Aliás, bom. só para falar de mais um meme, né? Outro meme que tá rolando também. Ah, lembra daquela época que você falava rindo até 2020? Pois é, 2020 foi o ano que você não riu. Muito. Realmente, Só 2020 choro. você parou. Você riu até 2020. 2020 você não riu mais. Nossa, eu ri até a É, virada para 2020. Depois foi foda. até março por ali, né? É, até o dia 15 de março, precisamente. Então tá, dona Karen, foi mais um prazer, né? Como diz lá o canal do Karnal, né? Foi um prazer, vírgula, carnal. Foi um prazer quase carnal fazer esta live com Vossa Senhoria. E já vai aguardar a Lembrei de próxima você. live. É. Beleza. E vai descansar, Você né? também vai Vai, jantar. vai tirar, eu já jantei, já vai tirar os anéis, os colares. Ah, inclusive, um deles é São Jorge. Olha No México, só, não São Jorge, hein? Droga. entendi. É meu. São Jorge Guerreiro. Tá certo. Foi um prazer, é sempre meu. Eu já falei para você. E eu acho que o que a gente faz aqui é importante, que seja para uma, duas, três, cinco pessoas. É Né? importante, sim, Se a com gente certeza. conseguiu converter algumas pessoas aqui, já foi bom, né? Tá certo. Matheus, foi um prazer tê-lo aqui e todo mundo que está aí, que eu não consegui ver todo mundo, porque eu sou muito lerda, gente. Eu não consigo fazer duas Ah, e coisas ao mesmo tempo desse nível aí. não esqueçam de orar antes de dormir, tá? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Ah, ó, em ti Márcio, confiei. Ah. se Deus chegar aqui e perguntar quem é que tá debochando, eu vou fazer igual os alunos. Ele. É ele É. ali, ó. Eu, hein? São Jorge vai na frente. Tá certo, gente. Beijo para vocês todos. Boa noite e fica com seu Deus. É isso aí. Ou sua deusa. Deusa. Até. Tá aí, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.